live, sim. Ah, então tá bom. Acho que Live. estamos ao vivo. Tem já algumas pessoas que estão nos assistindo. A Rosana, bem-vinda, Gisele, enfim. Sejam muito bem-vindas aqui a essa outra live do NEL, da Rede NEL, né? A gente começou um calendário de transmissões, pensando as questões da história oral, da história pública e comunitária, né? Enfim, e de como essas escritas e contações autobiográficas são importantes, em especial no momento como a gente está vivendo. E daí, agora, hoje, a gente tem o André Gattaz, pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral, um dos fundadores do Núcleo de Estudos em História Oral, né? E o André Gattaz e a professora Fabíola, né, vão estar aqui mediando essa live conosco. E meu celular está tocando bem agora, muito bom, né? E, bom, desliguei. E, bom, queria fazer uma apresentação do André, né, que é além de um amigo querido, né, de muito tempo, é um grande pesquisador da linha de imigração, né, começou seus estudos no Núcleo de Estudos em História Oral com a imigração, primeiro espanhola e depois libanesa, né, e faz parte desse núcleo há muito tempo, e hoje é professor adjunto da Unifeso, que fica em Teresópolis, né, na cidade de Teresópolis, e é também editor da da editora.com, né, que é uma editora especializada em publicação de projetos e trabalhos em história oral. Então, daí a gente fez essa provocação, né? Qual é a importância, André, da gente pensar o registro de histórias, né? E a divulgação dessas histórias. E só um segundinho que a Andréia está aqui entrando nesse segundo. Olá! E vai dar um oi. Que só. Saudade! Tudo bom? André, eu combinei com todo mundo que talvez na hora que o Gattaz começar a falar, a gente possa sair aqui do quadro para ele ficar maior, isso, né? Ou beleza. eu também posso tentar ver se eu consigo fazer isso aqui. Então, André, desculpa a interrupção e se apresente, né, também da forma com que você preferir e nos conte um pouco desta importância aí da história oral, da publicação e da publicização dessas histórias. Obrigado, Suzana. Boa tarde a todos. É um super prazer estar aqui nesse evento online, aproveitando a obrigatoriedade de todos estarmos na nossa casa, né? Pelo menos é uma forma da gente se aproximar e conseguir realizar encontros, né? Então, eu estou muito feliz de ter sido convidado, estou feliz de estar aqui com as minhas companheiras de longa data, Suzana e Andréa. A Fabíola conheci depois, mas a Andréa e a Suzana também, quase desde o século passado, né? Eu não vou falar. Fala a verdade, foi desde o século passado. Não, André, você me conheceu no século passado. Elas foi na pré-história da história oral. Pode crer. Não adianta disfarçar. Pré-história da história oral mesmo. A Fabíola falou um termo correto, porque a gente está nisso aí desde que a história oral começou a surgir no Brasil, né? O nosso orientador, para quem não sabe, o José Carlos Sebe Bonmerri, foi um dos iniciadores da história oral no Brasil, com algumas experiências prévias que eram muito isoladas ou muito restritas, ou muito voltadas para um tipo de história oral que nunca foi tanta preocupação nossa do Núcleo de Estudo de História Oral, que era uma história oral voltada para as elites. A gente sempre achou que a história oral mais interessante é a história oral do povo comum ou dos chamados marginalizados, os sem história, né? Aqueles grupos que nunca tiveram a condição de fazer sua própria história. As elites fazem sua história, elas têm um controle sobre o discurso muito forte, muito evidente. Então, no meu entender, a história oral ela não agrega muita coisa interessante para a história das elites, porque eles já fazem sua própria história, e quando alguém da elite econômica, política, vai fazer uma entrevista de história oral, vai ser objeto de uma entrevista de história oral, ele já sabe muito bem o que contar,
como conduzir a sua narrativa para criar aquela imagem pública de si mesmo. E na história oral é bem diferente. Então, eu vou voltar um pouquinho, só queria detalhar um pouquinho mais, que eu fiz o mestrado em História Oral junto ao professor Zé Carlos Sebe, sobre a imigração espanhola. Depois eu fiz o doutorado sobre a imigração libanesa, também trabalhando com História Oral. E depois meus caminhos me levaram para outras áreas um pouco, e hoje eu estou na educação à distância, né? Mas desde o mestrado já havia uma preocupação nossa, quando eu digo nossa, minha, do professor Zé Carlos Sebe, dos companheiros do núcleo de História Oral naquela época. Eu nem imaginava também que eu fosse trabalhar com editoração, com edição de livros. Havia uma preocupação que veio dos debates da história pública, de fazer, principalmente na universidade pública onde nós estávamos, de ter um retorno do nosso trabalho, das nossas pesquisas, para o público em geral, até porque quem paga o salário, a bolsa do pesquisador na universidade pública são os cidadãos do Estado e do país. Então, esse trabalho tem que ter retorno. E também, mais especificamente, um retorno para o que a gente chama de comunidade de destino, ou os nossos colaboradores, aquelas pessoas que participaram da pesquisa de história oral, contando, narrando suas vidas, suas experiências de vida, suas experiências mais específicas em alguns casos, ou a história de vida em alguns outros casos. Então, sempre houve um compromisso muito grande nosso de levar isso de volta, seja esses colaboradores que gentilmente toparam participar dessa pesquisa, narrando suas histórias de vida, seja para a comunidade mais ampla dos cidadãos, né? Até porque a história ela tem um caráter didático muito importante. Basta a gente ler os noticiários atuais aí, e quem já estudou a ascensão do fascismo na década de 30 na Europa, começa a ver algumas semelhanças assim que nos deixam alerta. Então, a história ela é muito importante porque ela tem um caráter didático para a gente conhecer o que aconteceu e evitar que as coisas erradas se repitam e fazer com que as coisas corretas se repitam, né? E a história oral, especificamente, ela tem uma característica que outras formas narrativas históricas não têm, que ela consegue uma aproximação muito boa com o leitor. Porque na história oral, a gente aproxima a nossa escrita da própria escrita do narrador. O texto em história oral, de um modo geral, não é um texto acadêmico típico, cheio daquele jargão típico, com aquelas palavras difíceis que as pessoas comuns não conhecem, não têm condição de compreender uma frase de 8 linhas, cheio de termos desconhecidos e de abordagens filosóficas ou teóricas ou discussões teóricas. Isso tudo não interessa às pessoas comuns. Porém, quando a gente tem, num trabalho de história, uma pessoa que poderia ser avó ou avô ou pai deste leitor, ou um companheiro dele, quando não é o próprio leitor, quando ele se lê no trabalho de história de vida, algum desses colaboradores que foram entrevistados, depois vão se ler nesse trabalho. Então, é muito mais fácil para essas pessoas conseguir se aproximar dos fatos históricos, do contexto histórico que o narrador quer transmitir. Eu, quando trato da imigração espanhola por meio da narrativa de 10 imigrantes de esquerdas, no caso, eu estou tratando de um fato bem específico, que foi a imigração espanhola, que ocorreu na década de 50 e 60, que expulsou pessoas de esquerda e de antipatia com relação ao fascismo espanhol. O governo do general Franco expulsou essas pessoas para o Brasil. Esse foi o tema do meu mestrado. Então, quando eu trato esse tema a partir da história de vida dessas pessoas, fica muito mais fácil para um leitor compreender do que quando eu trato esse mesmo tema
por exemplo, a Guerra Civil Espanhola e a repressão que a seguiu, por meio de uma narrativa historiográfica mais tradicional, mais voltada para a história política, para a ação dos atores políticos, dos personagens importantes da história, bem entre aspas, porque em história oral a gente vê que todos são importantes. A história não é feita só dos personagens importantes, mas é feita das pessoas comuns também. Então, a história oral permite que a gente faça um tipo de história que é muito mais fácil a aproximação com o povo comum. O povo comum, quero dizer, os leitores comuns, tá? Então, desde sempre, desde o mestrado, eu tenho essa preocupação. Quando eu escrevi o livro, que se tornou o livro, porque desde sempre também tinha preocupação em não ficar restrito a tese aos quatro leitores da dissertação que fariam essa leitura na defesa. Então, eu e o meu excelentíssimo professor, que está presente aqui na nossa live, a gente se preocupou em transformar no livro. Então, esse aqui é meu primeiro livro, O Braços da Resistência. E aí o que aconteceu foi que, na escrita desse livro, eu me deixei contaminar pela fala dos colaboradores, dos imigrantes espanhóis, e eu procurei aproximar a minha escrita da fala deles, em vez de aproximar a fala deles à leitura acadêmica, à escrita acadêmica. Então, isso deu um resultado muito interessante, que pessoas comuns, fora da academia, leram meu livro e gostaram, entenderam o livro. Até para isso, eu fiz um truquezinho que eu tirei toda a debate teórico e passei para o fim do livro. Então, você começa o livro já direto com as experiências de vida das pessoas, dos imigrantes, sem ter que passar pelo debate teórico da história oral, que naquele momento ainda estava ocorrendo. Isso é de 95, já tem um tempinho já esse livro. Bom, depois desse livro sobre a imigração espanhola, eu fiz o doutorado e fiz o trabalho sobre os imigrantes libaneses, que é um pouco mais abrangente do que o trabalho com os imigrantes espanhóis, porque eu procuro pegar todo o escopo da imigração libanesa, desde 1880 até os anos 2000. Também publiquei em livro, a Suzana está mostrando aí, eu também. Aqui é o meu avô, na capa, esse aqui é o meu avô, porque nesse livro teve a participação da minha família indiretamente, eu entrevistei minha avó e tudo mais. Então, essa preocupação com a publicação e retornar os nossos trabalhos para os colaboradores e para um público leitor mais amplo, ela já esteve sendo uma das minhas preocupações, tanto no mestrado como no doutorado. Bom, a partir daí, a partir dos caminhos que a vida dá, eu acabei me envolvendo com editoração, fiz junto com o professor José Carlos Seber a revista História Oral, a gente fez o primeiro volume, e depois os outros diretores da Associação de História Oral foram assumindo, e eu sempre fui sendo o responsável por fazer a editoração dessa revista, ao longo de 12 anos. Ganhei essa experiência com a editoração e foi paralelo ao meu desenvolvimento como historiador e como professor. E, a partir de um determinado momento, eu comecei a pensar em criar uma editora que teria uma proposta um pouco diferente das editoras convencionais. Na editora.com, todos os livros são grátis para o leitor. Só corrigindo, a Suzana disse que é especializada na área de história oral. Na verdade, não. Eu comecei muito nessa área pelas minhas relações. Tem uma coleção de livros de história oral na editora, que tem 8 títulos do Núcleo de Estudos de História Oral e outros trabalhos de fora do Núcleo de História Oral. Mas hoje ela já é bem mais ampla, na área de ciências humanas, principalmente, e já tem mais de 60 livros publicados. Todos esses livros são gratuitos para o leitor. Então, isso também passa por essa preocupação de transformar os nossos escritos, os nossos trabalhos, o mais acessíveis possível, né? Porque muitos desses trabalhos que eu publiquei na editora.com são dissertações ou teses de excelente qualidade
que ficariam restritas ao banco de teses da universidade, e quando alguém fosse procurar aquele assunto, ia buscar encontrar essa tese. Ou, eventualmente, também iam ser publicadas em editoras comerciais maiores ou menores, que nem sempre também fazem a divulgação correta. Eu tenho o maior orgulho de falar que esse livro aqui, por exemplo, O Braço da Resistência, ele vendeu 1.000 livros impressos em 20 anos. E ele já foi feito mais de 5.000 downloads na editora nos últimos 4 anos, se não me engano, que eu republiquei ele. O livro da Marcela, nossa companheira que não está aqui presente, também tem mais de 4.000 downloads. Eu considero um dos melhores livros já publicados pela minha editora, que é O Padecer no Paraíso, Experiências de Mães de Meninos Infratores. Esse livro também ele tem um apelo público muito forte. E vamos publicar outro livro também da Marcela a respeito do aborto. Então, são temas que eles não são apenas temas históricos, eles são temas contemporâneos, de interesse da sociedade. Os livros da Marcela são muito importantes para a nossa sociedade contemporânea. E outros. Agora me veio a Marcela especificamente, que eu realmente considero um dos melhores livros da editora, e é um tema que é atual, não é apenas contemporâneo. São temas atuais que a gente procura trazer. Isso eu lembro até no começo da história oral brasileira, o professor Sebe fez o livro sobre os indígenas Caiová, do Mato Grosso do Sul, que estavam se suicidando, e aquilo foi um grito de alerta, a Fabiola está mostrando aí, era uma espécie de denúncia mesmo, era uma busca de denunciar um caso grave que estava ocorrendo e foi bem sucedida naquilo que diz respeito a ter gerado algum impacto, né? Bom, eu me referi ao caso da oralidade ser uma característica presente, obviamente, em história oral, mas o fato da oralidade ser tão presente na história oral é uma das características que aproxima do leitor comum. Porque, como eu falei, pode ser a experiência de qualquer um de nós, ou de nossos avós, ou de nossos pais, né? E o melhor resultado que eu creio que eu tenho nos meus escritos, e quando eu vejo outros escritos, no caso de outras publicações da editora.com, é quando realmente a gente consegue atingir um público extra-acadêmico. Ou um público da academia mais iniciante, né? Ou um público extra-acadêmico totalmente. Eu acho que isso é interessante, isso já fez com que a história oral já fosse até utilizada também para motivar novelas, por exemplo. A gente sabe aqui de novelas que foram inspiradas por projetos e narrativas e experiências de história oral. Então, a história oral especificamente, mas não só a história oral, a gente tem que ter a preocupação sempre de levar os nossos escritos acadêmicos a um público maior do que da própria academia. Ainda mais porque a gente vem, todos nós aqui da academia, da escola pública, da universidade pública, e eu acho que isso exige um compromisso nosso em dar um retorno ao público. Bom, eu, com isso, esgoto 20 minutos de fala. Eu acho que talvez a gente pudesse passar algum pequeno debate ou contribuições dos demais leitores, demais espectadores, quero dizer. Obrigada, André, pela apresentação, né, pela generosidade de estar conosco aqui hoje, né? E eu queria ver se algum dos colegas tem alguma questão, não sei. Enquanto isso, vou vendo aqui no chat também, esperando, né, que as pessoas que estão nos vendo também possam colocar alguma questão, né? E eu, de antemão, vou colocar uma, você responde na ordem que você quiser, né?
qual a relação de ter uma editora, né, e ter esses números de downloads dos livros, enfim, com uma ideia, como que a gente pode relacionar isso com uma ideia de história pública, né? Da importância, digamos, de que a história seja vista por mais gente, né? Como que você relacionaria isso com os nossos tempos, né? As pessoas estão buscando essas histórias, o que tem disso, né? Nessa busca por essas histórias. Você falou dos downloads do livro da Marcela, que dizem muito sobre o nosso mundo contemporâneo, né? Mas isso sempre foi assim? Isso é diferente? Agora, qual é a sua avaliação disso? E daí, não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão. A Andréia também quer. A gente faz um bloco. Andréia, temos que abrir o seu microfone. Aí. Não estou te ouvindo, Andréia. Escreve no chat, você consegue? Suzana, Alguém mais? Oi. Talvez ela tenha que abrir o microfone dela também, não é você que abre. Aqui ele está aberto, e eu vou abrir o do professor também, que está querendo... Aí, o professor está aberto também. Professor, o senhor está nos escutando? Estou escutando. Vocês estão me escutando? Sim. Bem, eu tenho assim, pensado muito nessa atividade do André. Em primeiro lugar, ainda que eu saiba que existe uma independência dele, enfim, com outros comprometimentos econômicos da academia, eu nunca deixo de pensar que ele tem um braço preso com a gente, não é? Que, para mim, a editora, independente de todo sucesso que é um pedaço do Neo. Eu não consigo desvincular, eu acho que isso é um complexo paterno, me desculpem, mas eu vejo nesse sentido. E, nesse sentido, eu gostaria de salientar que a editora cumpre para a gente um papel vital, que é exatamente o da restituição, que é o retorno, que é a dimensão pública disso. E, nesse sentido, também entra toda a minha reflexão sobre o público, não é? Ampliar a nossa condição, a nossa capacidade de divulgação do que pensamos, não é? E eu gostaria de cumprimentar o André por isso e todo mundo que acorre à editora do André e até pedir, não é, que a gente considere que o trabalho de história oral até aqui, até a Covid, teve uma trajetória, mas daqui para frente nós temos um outro desafio em responder às nossas questões, ou seja, de quem é a história que nós estamos fazendo, por que é que nós estamos fazendo, qual o critério que nós temos para organizar essas recolhas. Não é depósito de histórias, certo? Quanto tempo eu posso falar, Suzana? Professor, pode falar, não tem... a ideia é um pouco a gente fazer umas perguntas para o André, né? Mas o senhor pode fazer comentário o que quiser. Tá. Bem, então, André, eu vou fazer todo o meu comentário com uma pergunta para você. Mas eu acho que o governo Bolsonaro acabou configurando um novo papel para os intelectuais, né? Quer dizer, nós passamos a ser vistos como
um grupo de elite, um grupo isolado do mundo, que não produz nada, que está relacionado com o que ele chama realidade, e que o nosso trabalho é perfeitamente descartável, e tudo que a gente já sabe. Eu queria pegar exatamente carona nesse novo estereótipo que nos dão e pensar exatamente como é que a história oral pode entrar aí para responder de uma forma mais concreta. Eu estou participando de uma enquete bem grande aqui no Rio, que é sobre o Brasil inteiro, onde nós constatamos ontem que, para algumas comunidades, leia-se favela, a Covid é a quinta preocupação, certo? A Covid não é a primeira preocupação. A Covid, primeiro vem segurança, segundo, alimentação, terceiro, higiene, certo? Quarto, eu não me lembro exatamente qual, trabalho, quinto, a Covid. E os nossos projetos vão em cima da Covid, o que é Covid, como que você está ficando em casa, etc. Bem, de um brevíssimo levantamento, o que nós vimos é o seguinte, já ontem a gente conversou um pouquinho, arranhou esse tema, que me parece fundamental, o uso da rua. O uso da rua é um uso de classe social. Nós podemos, no nosso conforto, ir no cinema e no teatro, tem campo de futebol, tem praia, tem calçadão, tem, enfim, toda a parafernália que nos permite fazer yoga durante a quarentena, desenvolver cozinha francesa, enfim, uma série de atividades ótimas para nós. E toda orientação do Ministério da Saúde, quando vai do lado mais severo, fique em casa. O que é ficar em casa para quem mora numa comunidade onde não tem campo de futebol, onde não tem espaço comum, onde não tem centro recreativo, onde não tem cinema, onde é obrigado a tomar condução, etc. Nesse sentido, nós não podemos organizar um projeto a partir do nosso problema, que é a Covid. Para nós, a Covid está em primeiro lugar, mas não está em primeiro lugar para essas pessoas que, aspas, estão transmitindo a Covid. Então, nosso empreendimento político, não é, tem que se dirigir ao qual é o problema do outro, não é qual é o nosso problema, certo? Lógico que as coisas se emendam, que tem nuances, etc. Né? A gente falou antes, nós estamos falando de anônimos, invisíveis, transparentes. O que é isso, gente? Então, juntando as duas coisas, né? Esse papel que nos desafia enquanto intelectuais nesse governo pandemônico que nós estamos vivendo, e a nossa posição enquanto oralistas. Nós temos, sim, que acordar e discutir aquelas coisas, quem é o autor, tudo isso tem que entrar nisso. E eu estou com muito medo que os grupos estão querendo falar, todo mundo está querendo contar, todo mundo tem o protagonismo da narrativa agora, e nós temos que ter critérios para isso. Se nós não estabelecemos os espaços, a partir dessa questão dos espaços e das redes, não é? Assim, a responsabilidade feminina da mulher está dobrada. Não é à toa que está aumentando a violência contra a mulher, não é porque o marido está dentro de casa, ou o namorado com a mulher, que isso está aumentando, não está aumentando, porque isso está potencializando uma série de
demandas reprimidas que nós temos ao longo de toda a história. Certo? Por que está morrendo mais negro? Certo? São perguntas que a gente tem que ver. Bem, então vamos ver as proporções de habitantes negros nessas favelas. Bem, eu vou parar por aqui, porque eu estou de tal forma imbuído nisso, eu só termino, pedimos, gente, pensemos, o livro que eu escrevi com o Leandro saiu hoje, né, pela Contexto, ficou pronto hoje, e tem um capítulo importantíssimo sobre banco de história, certo? E assim, esse recado eu mando especialmente para a Andréia, minha querida Andréia. Antes de falar de políticas públicas, vamos falar de direitos humanos. Direito à educação pública, direito à saúde, direito a ir e vir num pé de igualdade, não é? Pronto, gente, senão eu não paro de falar e eu vou chorar daqui a pouco. Vamos lá. Obrigada, André, professor. Oi. E a Andréia postou uma pergunta aqui também, André, e daí você faz a resposta do jeito que você imaginar aí, sobre como como é feita a construção dos livros digitais, né? Quais são as etapas para chegar num livro, num e-book finalizado, enfim. E a Marcela também está querendo fazer. E daí eu acho que a gente tem que fechar, senão o André não consegue responder. Marcela, eu abri seu microfone aqui, mas calma aí. Abri, você consegue falar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Gente, boa tarde para vocês. Eu estava com alguns problemas para me conectar inicialmente, mas felizmente consegui inclusive a tempo de ouvir o André mencionando o meu livro, né, que é editado pela .com, e o meu próximo, que já está num processo de andamento, e ele trouxe essa questão das temáticas atuais e dessa importância, enfim, que é esse acesso que os livros digitais e a editora dele promovem, e que tem... A minha pergunta vai um pouco complementando a pergunta da Andréa, né, que tem em vista o processo de produção desses livros, e eu fiquei pensando aqui que um outro elemento extremamente importante é o receptor, né? Então, fiquei aqui pensando se tem como mensurar o alcance, né, desse consumo dos livros digitais, porque a gente sabe que há pessoas que preferem os livros físicos, mas não há dúvidas de que, além dos livros digitais alcançarem, né, enfim, mais pessoas, e até mesmo pela questão do custo, né, tornar esses livros gratuitos, né, permitir o acesso a esses conhecimentos é algo realmente extremamente importante quando a gente fala, né, como a Su estava falando, e o próprio professor, essa questão, né, da história pública e de pensar, né, como as pessoas estão se sentindo em relação a isso, né, como que isso está chegando, e se você tem algum projeto ou alguma ideia de tentar capturar de alguma forma o alcance disso, né? Eu imagino que você tenha números, mas se existe alguma proposta de se ampliar e de se aprofundar essa perspectiva da recepção. Era isso. Obrigada. Bom, então acho que a gente já tem um monte de pergunta, André. Escolhe o que você vai responder e vamos lá. Tá bom, estão me ouvindo, né? Sim. Bom, a questão da editora com a história pública, até o professor abordou isso de uma forma para me ajudar, né? A questão da restituição é uma palavra interessante, né? O retorno eu acho que a palavra restituição é bastante interessante, e
E é permitido pelo fato de que os livros todos, os e-books, obviamente, a gente está tratando aqui de e-books, livros eletrônicos, eles são gratuitos, eles podem ser acessados por pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu, adiantando a pergunta que vocês fizeram, eu teria como mensurar o alcance mais específico? Sim, mas eu não tenho feito isso, tá? As métricas na internet permitem que a gente consiga ter bastante informação sobre os leitores, mas eu confesso que não foi algo no qual eu investi na editora. A editora ela tem um custo baixíssimo, porque quem paga os livros, a publicação dos livros, são os autores. E os autores são professores. Ergo, os professores sempre ficam querendo que caiba no orçamento deles, né? Então, eu tenho que diminuir todos os custos da editora. A editora funciona aqui, né? Essa aqui é a minha editora. Cadê? O computador aqui é a minha editora, tá? Mas dá para ter uma noção de locais, né? De onde são baixados, isso eu já consultei, e os volumes de downloads, que são muito bons para livros acadêmicos que geralmente não têm uma aceitação tão grande venda em livraria, digamos assim. Uma coisa que a mim particularmente me deixou feliz, que um livro meu, da imigração libanesa, ele foi consultado várias vezes nos Estados Unidos, ele foi baixado. E aí eu descobri uma tese, uma dissertação na Universidade de Vanderbilt, que o cara cita meu livro 25 vezes, ou seja, mais ou menos ele traduz o meu trabalho e faz dele a tese dele na Universidade dos Estados Unidos. Então, isso aí tudo só é possível. O Frederico Pernambucano, no livro do Benjamin Abrão, cita meu e-book também. Então, o fato de você ter o e-book gratuito permite muito acesso, porque as pessoas não têm nem a encheção de ter que fazer um cadastro, formulário, não tem nada. Você entra na editora, aperta o botão e baixa o livro. Então, essa sempre foi uma preocupação de facilitar ao máximo. E eu acho que tem dado certo, porque os livros todos têm 4.000, 5.000, já tem livro de 6.000 downloads. Os conhecidos do professor Zé Carlos Sebe, lá da Unigran Rio, já tem livros lá que tem mais de 6.000 downloads. Os nossos do Núcleo de História Oral, todos eles estão na faixa de 4.000 para 5.000 downloads. Né? Isso porque não existe também, por questão de custo mesmo, um investimento muito forte em divulgação. Infelizmente, eu não faço um investimento em divulgação que poderia fazer, porque eu também tenho minha atividade como professor na Universidade de Teresópolis. Nesse período, a gente está assoberbado de trabalho pela questão da quarentena. Né? Para muitas pessoas estão tendo menos trabalho, mas quem trabalha com educação à distância está tendo mais trabalho. Né? Então, recentemente eu tenho trabalhado nessa área de educação à distância. Mas, para voltar algumas questões que foram levantadas por vocês, eu queria também pegar uma ideia do professor, que ele relatou o caso da gente ir a campo com as nossas preocupações e chegar no campo e as pessoas terem preocupações totalmente diferentes. Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz quando eu morava na Bahia com alunos, um projeto de pesquisa com alunos de história para envolvê-los em iniciação científica, na temática de pesquisa histórica e tudo mais. Eu e mais 2 professores decidimos fazer um trabalho sobre o golpe de 64 e o começo da ditadura. E aí, os alunos foram a campo para entrevistar os seus pais, ou avós, ou tios, ou conhecidos que tenham vivido esse período, e ninguém falou do golpe. Ninguém estava preocupado, naquele momento, em política. Então, aquelas pessoas não foram afetadas pelo golpe de 64. Então, quando a gente tentava retomar aquele período, uma pessoa falava da experiência de ter jogado futebol no clube profissional. O outro fala da experiência de ter perdido o pai e a mãe em períodos próximos e ter começado a trabalhar. Então, a gente vai com a nossa preocupação e chega lá, eles realmente têm outras preocupações.
Isso me faz pensar que a gente deveria utilizar o conceito de tema gerador do Paulo Freire também nas nossas pesquisas acadêmicas. Então, antes de definir qual que é o tema de nossa pesquisa, a gente devia ir a essa comunidade, ouvi-los e deixar surgir, como propunha o Paulo Freire, o tema gerador, aquilo que faz sentido para a comunidade, aquilo que realmente é a preocupação deles. Isso foi só um raciocínio, uma reflexão que eu fiz agora, a partir do que o professor Sebi falou. O que mais que vocês se levantaram aqui? Sobre a questão prática, né, que a Andréia e a Marcela perguntaram sobre os livros digitais, ou e-books. O e-book está tendo uma inserção muito maior do que há 10 anos atrás se imaginava. Meus pais são leitores vorazes, assim, e a minha mãe, ela se adaptou totalmente ao e-book. Ela só lê e-book. E meu pai continua lendo os livros impressos, não gosta de ler e-book. Mas o fato de uma senhora de 80 anos ficar lendo lá no seu Kindle, aquele pequeno leitor de livros, Dostoiévski, lendo tudo que ela gosta, né, é uma coisa muito interessante, que teve um acesso maior do que se esperava. O livro digital, ele segue o mesmo processo de elaboração que o livro físico, impresso, até chegar ao arquivo pronto que iria para a gráfica para ser impresso, mas no nosso caso ele não vai para a gráfica, ele é gerado um PDF que é disponibilizado no site. Então todo o processo é o mesmo. Eu recebo o texto, dependendo da autoria do assunto do texto, eu peço para alguma pessoa especialista nessa área fazer uma leitura e emitir um parecer, né? A partir do parecer positivo, eu começo a tratar com o autor em relação a possíveis alterações. A gente negocia alterações, eu sempre proponho alterações no sentido de facilitar a leitura. Então, aquele texto que tem uma leitura uma escrita muito rebuscada, muito indireta, eu sempre tento facilitar para o leitor. Então, eu mesmo faço esse tipo de trabalho no texto para facilitar o texto. A gente tira um pouco aquela cara acadêmica dele, 450 notas de rodapé são excluídas, o debate teórico às vezes é excluído ou deixado por uma parte final. Então, todo esse é o trabalho do editor propriamente dito. O editor edita o texto original com autorização do autor, claro, né? E um trabalho coordenado junto com o autor de edição desse texto. Depois, esse texto passa por uma revisão ortográfica e gramatical. A partir daí é feita a diagramação e a capa. Obtém-se os registros, ISBN, etc. E, a partir daí, o texto fica pronto para ser publicado em formato PDF, que é o formato que mantém a paginação, mantém a formatação da paginação, e também formato EPUB, que é um formato que adapta o tamanho da fonte ao leitor, que é mais adequado para se ler em celular, por exemplo, o formato EPUB do que o formato PDF. E aí, pronto, o livro está disponibilizado no site. Eu vou convidar todos os nossos espectadores a consultar o site, editora.com, uma coisa só, é um pouco ruim de falar, editora.com.br. Tá? Acho que sobre o que foi me colocado para mim... Eu acho que é isso. Eu não sei o que mais eu posso contribuir aqui das questões que foram feitas. Suzana, devolvo para você, vê o que você encaminha. Não, eu acho que você respondeu, né? Articulou aí as questões todas. A gente colocou você na parede também e não é a intenção. Acho que a gente está já partindo para a finalização, né? Dessa hora de encontro que a gente tem. Eu queria ver com você se você gostaria de falar mais alguma coisa,
seja da editora, seja dos seus trabalhos, seja comentando alguma coisa dessas questões da história pública e da publicização dessas histórias de vida. Eu queria passar para todos uma lição que eu aprendi com o professor Sebe, que eu sempre conto nos nossos encontros, vocês já ouviram isso, mas talvez alguns espectadores nossos não, que é fazer a leitura para a nossa escrita melhorar e se tornar mais acessível, sair daquela escrita acadêmica, rebuscada. Ele está rindo. Para a nossa escrita melhorar, é muito importante a gente ler literatura em geral, os grandes clássicos, os grandes autores. Então, eu, quando escrevi a minha dissertação, que é o livro Braço da Resistência, eu tive que fazer uma leitura durante 6 meses, por solicitação do meu orientador, e durante 6 meses eu só fiquei lendo literatura de altíssimo nível, os melhores livros da literatura universal. E foi proibido de ler livros de história nessa época, de livros acadêmicos. Tá? E aí eu reescrevi, na verdade eu já tinha escrito, eu reescrevi a dissertação, e ela, modéstia à parte, ela está bem escrita, nesse aspecto de ter uma leitura que seja fácil ao leitor comum, que não está acostumado com textos muito rebuscados. Tanto porque ela tem essa questão da experiência de vida, que é fácil das pessoas entenderem a história, quando são narrativas de pessoas que viveram aqueles eventos. Como? Porque no meu próprio texto eu tentei fazer um texto mais leve, sem a preocupação de ser um texto com cara de texto acadêmico. Tem rigor científico, tem todo o rigor do trabalho que partiu de um projeto e foi se desenvolvendo, e foi sendo criticado, submetido à qualificação, à crítica, o tempo todo. Tem um rigor científico naquilo que a gente se determinou a fazer com a transcrição da história de vida, mas, a partir de então, o mais importante é que ele seja facilmente acessível. Então, a questão com o texto é muito importante. Então, acho que todos nós, acadêmicos, temos que ter a preocupação que o nosso texto não seja um texto de difícil acesso, um texto rebuscado. Eu, hoje, trabalho na produção de material didático em faculdade, cujos alunos de 18, 19 anos, eles têm muita dificuldade em ler um texto de 10 páginas. A gente lia um livro inteiro de uma semana para outra em uma disciplina. Eram 5 disciplinas, em cada uma a gente tinha 20 páginas, ou 30, ou 40, quando não o livro inteiro. Né? E a gente lia, a gente conseguia ler, a gente era habituado a isso. O público atual, da geração Y e da geração Z, eles leem muito pouco. Então, na produção de material didático, a gente tem que colocar imagem, tem que colocar vídeo, tem que colocar estrelinhas piscando, uma coisa assim que eu era contra isso aí, mas eu estou vendo que eu tenho que acessar esse povo, porque senão não adianta, eles não leem. Então, agora a gente está fazendo podcasts. Estamos fazendo podcasts de 10 minutos sobre os assuntos importantes para eles saberem o que é o Covid, o que é isso, o que é aquilo, crise econômica. Então, outra coisa que a gente está fazendo, um glossário de 3 minutos para definir o que é democracia, o que é ditadura, o que é, sei lá, até paradigma, sabe? Que muita gente usa essa palavra e não sabe o que significa. Então, acho que isso tudo faz parte dessa preocupação de atingir os demais. A gente tem que ouvir e tem que conhecer o nosso público-alvo. A gente ainda é muito preso à escrita, a gente faz nossos trabalhos, se chama historiografia, né? A gente escreve a história, mas pode ser que a gente tenha que começar a mudar isso aí. Eu, pessoalmente, era muito contra o uso do vídeo e do áudio, e cada vez eu menos sou contra o uso do vídeo e do áudio, porque senão a gente vai perder uma geração. A gente não vai atingir essa geração. Talvez a gente tenha que até escrever nossos textos em formato WhatsApp, com emoji, né? Se for necessário para atingir essa juventude, a gente vai ter que fazer isso. Então, aqui a minha reflexão final a respeito disso, que a gente está sendo forçado a repensar pelo momento de pandemia. Na universidade onde eu trabalho, eu já trabalhava com a parte de educação à distância, que eram aqueles 20% de disciplinas, mas agora,
quase todas as disciplinas estão indo para a educação à distância. Professores que nunca deram aula de educação à distância estão sendo forçados até em alguns casos de maneira incorreta. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, está tendo muito problema com a educação básica porque os professores não têm condições. Eu conheço professor que não tem computador em casa. Professor da educação básica paulista não tem, está tendo que virar youtuber, né? Então, isso está fazendo a gente repensar todas essas formas de nos comunicarmos. A videoconferência chegou para ficar, o teletrabalho, ou home office, ou seja como se denominar, chegou para ficar. E as formas da gente de nos dirigirmos aos jovens, ela tem que ser repensada, porque realmente eles não leem textos grandes. As aulas de 10 páginas, apostilas de 10 páginas já é um sufoco para lerem, né? Então, vamos tentar nos aproximar dos mais jovens por meio da nossa comunicação. Suzana, super obrigado, adorei a oportunidade. Me desculpem se o meu discurso não está muito antenado academicamente hoje, porque eu estou muito trabalhando na prática. Eu trabalho na editora, eu trabalho na educação à distância, eu não tenho lido muita teoria, eu estou me sentindo até um pouco carente disso aí, porque a gente tem que correr atrás das obrigações e nem sempre sobra tempo para isso, né? Eu gostaria de ter preparado um texto mais articulado aqui, mas infelizmente não foi possível. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. É um prazer rever o professor José Carlos Sebe e eu vou participar dos próximos encontros. A gente é que agradece muito, André, agradece pelo compartilhar dos conhecimentos aí, né? Enfim, eu queria também dizer reforçar um pouco o que o professor falou, né? Não sei se sua editora é do NEL, mas eu entendo que é um grande veículo, né? Muitos de nós publicamos, né, coisas por você, eu estou devendo o meu, né? Mas eu não esqueci. Mas, assim, acho que é um grande veículo, é muito importante, e a gente tem você como referência, então a gente agradece muito, tá bom? Obrigada, pessoal, agradeço muito só por rapidinho, todos. Oi? Só fazer rapidinho a propaganda, então, da editora.com, que tem os livros que foram publicados do Núcleo de História Oral. Temos o livro da Marcela, que é Padecer no Paraíso, Experiências de Mães de Jovens Infratores. Deixa eu pegar aqui, abrir a coleção aqui. Coleção NEO-USP. Temos o livro História Oral, Democracia das Vozes, que é uma coletânea organizada por mim, pelo professor Sebe e pelo Leandro. É uma coletânea de artigos sobre história oral. Entre a Ditadura e a Democracia, História Oral de Vida Acadêmica da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, do Glauber Biaso, sua tese de doutorado, um excelente livro. Ensaios de Terrorismo, História Oral da Atuação do Comando de Caça aos Comunistas, do Gustavo Esteves Lopes, ótimo livro também. Braços da Resistência, História Oral da Migração Espanhola, o meu, e também do Líbano ao Brasil, História Oral de Imigrantes, também o meu livro. Osasco, 1968, A Greve no Masculino e no Feminino, excelente livro da Marta Rovai, já tem mais de 5.000 downloads, é um dos livros mais baixados da editora. História Oral de Chilenos em Campinas, da Vanessa Paola Rojas Fernandes, que foi uma das pioneiras na editora, eu agradeço a ela pela confiança. E O Enegrecimento da Padroeira do Brasil, do Lorival dos Santos, que trata da padroeira, das representações da padroeira do Brasil. Então, são 9 títulos da coleção NEO-USP, dos 60 da editora.com, e então realmente tem uma participação grande. Eu convido todos a participarem, a consultarem o site e a baixarem os livros, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada, professor, por ter compartilhado também um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. E obrigada às minhas parceiras de fé, irmãs camaradas aqui, que me deram apoio moral, físico e tudo. Muito obrigada, pessoal. Até segunda que vem. Tchau a todos. Fiquem em casa. Isso.